E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula aí. Vamos continuar nossa parte aí de Idade Média. Tá aí o e-mail historiacomp1@outlook.com, o Facebook Istuçar e o celular para contatos aí, se você quiser mandar a sua mensagem aí, o 32916502. Eu tenho aqui alguns exercícios aqui, pessoal, de várias universidades federais, de algumas bancas. Depois eu vou passar para vocês alguns, tá? Aqui para vocês, que o pessoal que mandou para mim aqui e para resolver, que estava com algumas dúvidas. Então eu vou passar para vocês no final da aula. Hoje é Idade Média, parte 5. Como vocês podem observar aí, a nossa última aula sobre Idade Média. Então, continuando falando da Baixa Idade Média, a parte 2 da Baixa Idade Média. E o que nós iremos observar hoje? Iremos falar sobre as revoltas, a Guerra dos 100 Anos, a fome e a peste. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos continuar aí o nosso estudo aí sobre a Idade Média. O que nós temos que observar aqui? Que a partir do crescimento populacional, os nobres, pessoal, eles vão ficar muito mais exigentes. Eles vão cobrar mais para produzir mais, porque a população está aumentando. E, consequentemente, com isso, várias pessoas vão ficar revoltadas com essa exigência, com essa exploração dos nobres, e vai surgir algumas revoltas. Revoltas urbanas e revoltas rurais. Essas revoltas, pessoal, vai levar a um êxodo rural, consequentemente, onde essas pessoas elas irão para as cidades e tudo mais, vão procurar na cidade os seus direitos, ou então vão fugir dessa exploração. Uma dessas revoltas nós podemos observar aqui é a Jacques Quiros, que aconteceu na França, foi uma região próxima a Paris, onde os camponeses estavam vivendo em extrema miséria no campo, e ainda mais as calamidades naturais ainda assolavam ainda. Essa revolta foi contra os nobres por causa dessas imposições e foi reprimida. Uma outra revolta que teve em Londres foi a chamada Wat Tyler, onde foi camponeses também que também estavam pedindo também melhores condições e foi tentar fazer uma audiência com o rei, mas também foram reprimidas. Essas duas revoltas aqui são exemplos de revoltas rurais. Uma revolta urbana, nós temos a revolta dos jornaleiros em Flandres. Essa é um exemplo de revolta urbana. Mas nós temos que observar aqui, pessoal, o que é? É que a Baixa Idade Média, o fim da Idade Média, nós vamos observar que está tendo uma grande insatisfação com o sistema, com o modelo que está vindo. Então, essas revoltas elas vão crescer cada vez mais, levando a grandes repressões sobre os nobres, os nobres, o clero vai fazer uma repressão muito grande sobre essas revoltas, e também vai haver muitas pessoas que vão deixar o campo e vão brigar para as cidades. O que nós vamos observar nessas revoltas é que elas vão ameaçar o nobre e a nobreza. A nobreza, e o clero. O que vai acontecer, pessoal? Vai surgir um sentimento de temor dentro da nobreza e do clero, por causa dessa organização que os camponeses estão fazendo. Essas revoltas vão desencadear dentro dessas classes um sentimento de temor. E essas revoltas serão reprimidas para que não possa haver novas outras revoltas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora nós iremos falar sobre a Guerra dos 100 Anos. Olha só, pessoal. O que está acontecendo durante a crise do feudalismo é lutas de territórios entre nobres. Esses nobres vão começar a lutar por causa de baixas terras, não tem terra para todo mundo e tudo mais. E mais, o que vai levar mais ainda é que esses nobres eles vão ficar endividados. Por causa de quê? O perigo da crise vai levar alguns nobres a fazer empréstimo a burgueses, a comerciantes, a banqueiros. E com isso, esses nobres ficarão endividados
E a partir disso eles vão se lutar contra outros nobres para tentar conquistar a terra para pagar suas dívidas. Alguns nobres, de tanta dívida que irão contrair, essas terras irão passar para o domínio burguês. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas vai haver nessa época, pessoal, uma busca da centralização do poder. O rei, como eu já falei para vocês, lá no começo da Idade Média, e grande parte, o rei ele não tem o poder centralizado à sua mão. Ele tem uma descentralização do poder. E ele aproximando a esses burgueses, como nós já falamos lá através das cartas de franquias, esse rei vai ganhar o maior prestígio, formando assim um exército profissional e combatendo assim os nobres e centralizando o poder de novo. Por quê? O que nós vamos observar aqui é que para sair dessa crise do feudalismo, essa bagunça toda, uma das saídas vai ser o quê? A centralização do poder, formando assim os estados absolutistas que nós vamos ver na próxima aula. A Guerra dos 100 Anos, pessoal, será uma guerra longa e ela vai envolver esse pessoal. Vai ser uma das guerras mais conhecidas, que vai ser entre franceses e ingleses. Mas o que ocorreu para haver essa guerra? O que vai acontecer para haver essa guerra? Essa guerra é uma forma também de você centralizar o poder na mão de um monarca. Como vocês podem ver, por quê? O rei da França, Felipe IV, ele morre e vai haver uma vacância do trono francês. E vai haver uma disputa entre franceses e ingleses para quem vai governar a França, quem vai pegar o trono para ele, para essa centralização do poder. Aí nós vamos ver duas correntes. Uma corrente é que os ingleses tinham que era um direito dos ingleses essa sucessão do trono através do rei inglês Henrique II. Ele era neto de Felipe IV. E uma outra será que a nobreza francesa ela vai lutar para que não fique em domínio de um inglês. E isso nós vamos ter a Guerra dos 100 Anos, vamos ter aqui a figura de Joana d'Arc e tudo mais. A batalha que Joana d'Arc vai ser... A Joana d'Arc, pessoal, ela vai vencer os ingleses numa batalha na cidade de Orleans. Tranquilo, pessoal? E aqui depois nós vamos ter... Quando a gente estiver falando... Mas, quando a gente vai falando de França, de Inglaterra, nós vamos adentrar mais dentro dessa Guerra dos 100 Anos. Mas aqui é só uma coisa superficial para vocês observarem que a Idade Média ela está decaindo e com isso vai haver revoltas, lutas entre nobres e, consequentemente, guerras para centralizar o poder na mão de um monarca. Outra coisa que nós vamos observar, pessoal, é a fome, é a grande fome. Olha só. No começo, na Baixa Idade Média, a partir do século XI, nós vamos ter uma fome também, mas é uma fome feudal. Vão ter o crescimento populacional, que é a falta de divisão de terras e tudo mais. Só que lá, nós vamos observar que a saída que os nobres, o clero teve, é através das cruzadas. É o que? Ganhar mais terras, para assim dividir essas terras. Mas só que esse projeto todo... Era tudo bem sucedido, só que a hora vai dar errado. Por causa de quê? Porque o aumento tecnológico que teve na Europa, ele não foi possível, ele não conseguiu acompanhar o crescimento populacional. Então, nós vamos ter aqui tecnologias adaptadas aqui, como a charrua, o arado de ferro, os moinhos hidráulicos e entre outras coisas. Só que isso não vai ser suficiente para o aumento populacional que está ocorrendo na Europa. E mais ainda, o que vai acontecer ainda é que essas pessoas vão ficar com fome porque não tem técnicas produtivas suficientes para levar alimento a essas pessoas. E mais ainda, o uso intenso do solo vai levar ao desgaste do solo. Ou seja, aqueles monstros comuns que nós falei para vocês na última aula, a parte das florestas que será desmatada, a parte da rotação de cultura que estava vindo, que estava sendo usada, isso tudo vai levar a um desgaste do solo. Por causa de quê? Que eu tenho que aumentar a minha produção, eu tenho que aumentar as minhas áreas de produção.
Consequentemente, o uso inadequado do solo vai levar ao quê? A um desgaste do solo. Ou seja, o solo ele não vai ser suficiente com seus recursos minerais para produzir uma colheita boa. Ou seja, aquilo que era para ser em 6 meses, uma colheita, vai demorar ou não vai conseguir com aquele gênero agrícola se desenvolva. Você vai ter em algumas regiões, como que eu posso dizer, secas. Você vai ter outras regiões que vai chover o outono, o verão inteiro e vai prejudicar as colheitas. Tudo isso vai levar o quê? A fome, a grande fome. Tranquilo? E quais são as consequências dessa grande fome? Claro, a morte, né, de várias pessoas, mas que vai ser a expulsão dos servos desses feudos. Ou seja, vai haver um grande êxodo rural. Essa expulsão dos servos não é porque os servos queriam, é porque os senhores feudais não estavam conseguindo alimentar esse pessoal por causa do aumento demográfico. E esse pessoal, através desse êxodo rural, eles vão para onde? Para a cidade, para os burgos. E esses burgos, pessoal, eles não estão bem estruturados, eles não têm um planejamento, como nós observamos em algumas cidades planejadas. O que vai acontecer? Vai haver uma grande aglomeração de pessoas dentro desses burgos e as más condições sanitárias, higiene, não tem esgoto e tudo mais, vai levar ao quê? A uma cidade fedorenta, ou seja, a uma cidade porca, uma cidade que não tem recursos suficientes para dar uma boa manutenção higiênica à sua população. Ou seja, essas pessoas irão para cidades como homens livres e elas vão ter que se adaptarem a uma nova forma de trabalho. Ele é um lavrador, ele vai ter que tomar uma outra forma de trabalho para trabalhar numa sapataria ou trabalhar para uma outra pessoa com salário baixo e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas isso é o que vai acontecer, as consequências dessa grande fome. E, consequentemente, pessoal, com essa grande fome, nós vamos ter a peste, a chamada peste negra, ou também chamada de peste bubônica. Eu vou explicar para vocês. Por volta, pessoal, de 1348, inicia essa epidemia, essa peste. Qual que é a origem dessa peste? A origem, alguns historiadores discordam, mas a mais difundida é que a origem veio do Oriente, levado pelos navios mercantes italianos. Esses navios iriam lá para buscar as mercadorias e lá os ratos seriam infectados, as pulgas dos ratos seriam infectadas por uma bactéria, e essa bactéria é transmitida através dos ratos. E essa pulga picaria a pessoa e tudo mais, e isso alastraria pelas pessoas, através dessa doença, onde formaria bolhas, chamadas bulbons, que ficariam nas axilas, na virilha, isso se ia inchando, até no tamanho, alguns relatos falam, o tamanho de maçãs. Isso, bolhas de sangue que iriam uma hora estourar e formando grandes feridas, levando a febre e tudo mais, e a pessoa, até uma semana, a pessoa morreria. Temos relatos de até menos ainda. Tem 3 dias, 4 dias, a pessoa já estava na cidade do Espejunto. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que contribuiu para esse alastramento dessa peste? O que vai contribuir? As más condições de higiene das cidades. Como eu já falei para vocês, esse pessoal que está saindo do campo e indo para a cidade, os burgos, eles não têm condições suficientes para dar uma boa higiene para essas pessoas. Aí nós vamos observar o que? Era muito comum a pessoa jogar os dejetos fecais, ou seja, o cocôzinho dele, pela janela, nas vias. Aí você estava passando, de repente você tomava uma baldada, você era contemplado com uma baldada de fezes. E você tem acúmulo de lixos e tudo mais, você não tem uma máquina estatal para poder levar esse recolhimento de lixo e tudo mais, um saneamento básico. Não, você não tem isso. As cidades medievais, elas são muito precárias, vista nessa parte da higiene.
E isso vai favorecer e muito para o alastramento dessa peste. Por quê? Ratos gostam de sujeira, né, pessoal? Onde você já viu um rato que gosta de ficar no local limpinho? Eu não, eu nunca vi. Eu já vi um rato até dentro de um esgoto, andando dentro de um cano de esgoto. Mas o rato, eu nunca vi um rato perto de uma lavanderia, né, pessoal? Então, esses ratos eles vão contribuir para a alastração da peste. E uma outra coisa também que nós vamos observar é que a peste, pessoal, quando ela alastrou na Europa, ela vai matar quase 1/3 da população da Europa. É muita gente, pessoal. É gente para nadar. Vai haver locais que serão abertos valas gigantescas para julgar os mortos. E o que vai acontecer, pessoal, é que as pessoas elas não sabiam como que essa peste era transmitida. Ninguém sabia. Na época que era simplesmente o rato que transmitia essa doença. Essa doença da peste era atribuída a quê? A uma desgraça divina que caiu sobre a pessoa. E, consequentemente, você já tem pessoas na sociedade que já são descartadas, que sofrem preconceito, como os leprosos, os judeus, que eram as pessoas que eles acreditavam que eram responsáveis pela crucificação de Jesus. Os próprios estrangeiros também eles tinham essa visão preconceituosa. E essas pessoas que vão ter essa doença, elas também vão receber esse preconceito. E, consequentemente, com esse preconceito, elas não vão ter uma atenção e, consequentemente, ela vai para a cidade dos pés juntos. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que vai acontecer também, pessoal, é que vai surgir algumas ordens, algumas irmandades de flagelantes. Ou seja, são pessoas leigas que saem pelas ruas pregando salmos, orações religiosas e induzindo as pessoas que se flagelem para que essa peste vá embora. Ou seja, isso está ligado ao quê? À religiosidade, que isso é um castigo divino. Tranquilo, pessoal? Nós falamos aí que quase 1/3 da população irá morrer, né? E vai levar a uma crise na igreja. Mas como assim essa crise na igreja? Como uma peste vai levar a uma crise na igreja? Simplesmente, por quê, pessoal? Nós vamos observar que a igreja ele era responsável pela detenção de todo o conhecimento, de toda a parte intelectual da Idade Média. Tudo que era explicado, era a igreja que explicava. Por quê? Nós observamos que as escolas, todo o conhecimento, as bibliotecas ficavam onde? No domínio das igrejas, nos chamados mosteiros. E, consequentemente com isso, a igreja ela não vai conseguir explicar por que essa peste se espalhou pelo mundo. E, consequentemente com isso, nós vamos observar o quê? Que nós vamos ver que a igreja ela não está conseguindo controlar a peste. E ela vai começar a perder prestígio, principalmente pelos burgueses. Porque eu tenho uma instituição que é responsável por explicar as coisas que acontecem no mundo e ela não consegue dar um jeito nessa doença. Tranquilo, pessoal? Beleza? É isso mesmo que vai acontecer com essa crise na igreja. Por quê? Nós vamos observar que no Oriente, as pessoas que tomam essa doença lá, elas conseguem sobreviver. E por que na Europa não? Por que a igreja não consegue explicar essa doença, levar a uma solução? Vai levar essa crise na igreja. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós vamos observar também é que a peste negra ela vai contribuir e muito para essa coisinha aqui, a fome. Por quê? Eu tenho uma grande aumento da população. Só que essa parte da população vai morrer. E, consequentemente, eu vou perder mão de obra. E, consequentemente, se eu perco mão de obra, eu vou perder o quê? A minha produção. E, consequentemente, eu não vou conseguir alimentar o pessoal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Uma coisa que será muito comum na Idade Média é a simbologia do chamado macabro.
Ou seja, essa palavra macabro, ela surgiu na Idade Média a partir do quê? Do medo de morrer. Então, a peste negra, ela desenvolveu essa simbologia, o termo macabro, por causa de quê? Que será espalhado pela Europa toda pela situação do medo. Ou seja, eu estou tendo vizinhos, parentes meus que estão morrendo por causa da peste. Eu estou dormindo e acordando com a morte ao meu lado. Tranquilo, pessoal? Isso é a simbologia do macabro. É o espalhamento, né? É a difusão, é a difusão mesmo do sentimento do medo, de que a morte está cada vez mais próxima de você. Porque eu tenho pessoas morrendo, eu tenho vizinhos, eu tenho parentes, eu tenho familiares que estão morrendo. Tranquilo, pessoal? E esse macabro será espalhado aí pela Europa. Então, pessoal, nós acabamos aqui de falar aqui sobre o nosso curso e nós vamos continuar a falar mais um pouco de nosso curso na nossa próxima aula. Nós temos aqui mais um tempinho ainda e eu quero passar para vocês aqui alguns exercícios. Falar para você. Qualquer coisa você pode mandar o seu e-mail também para historiacom1@outlook.com e lá eu vou também enviar esse exercício aqui se você quiser. Como eu já falei, tem uma bateria de exercícios se você quiser e tudo mais. Mas o que nós temos que entender aqui é que essa baixa Idade Média vai levar a transferência do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, vai nascer aqui depois as monarquias absolutistas, que nós vamos estudar numa próxima aula. O que eu estava pensando também, pessoal, é continuar essa aula aqui, tudo mais. Nós vamos falar sobre o Renascimento e tudo mais. E eu estava pensando em começar já a história da América. Começar a parte de história da América, fazer tipo assim, um paralelo, como se fosse 2 vídeos. História geral em cima e embaixo a história da América. Eu vou ver ainda como que eu vou gravar esses vídeos e vou disponibilizar tudo para vocês também. Beleza, pessoal? Então vamos aí no nosso primeiro exercício. Foi um exercício da PUC de Campinas e tá falando assim, lá de São Paulo, né, pessoal? Todo mundo conhece Campinas, fica em São Paulo. Vamos lá. Numa sociedade religiosa como a feudal, pensa diferentemente da igreja era cometer ao mesmo tempo um pecado e um crime era se expor às punições espirituais e corporais. Diante do exposto, qual o principal instrumento de força que a igreja utilizou para combater as heresias? Então está falando o que aqui, pessoal? Que a sociedade religiosa na época, ir contrário às ideias religiosas, era você cometer um pecado. E essas as chamadas heresias, que era contrariar as ideias da igreja, elas eram combatidas eram julgadas através de um órgão, que eu já falei para vocês na nossa última aula. Letra A, Ordem dos Contemplativas. Letra B, Concílio de Trento. Letra C, Companhia de Jesus. Letra D, as ordenações. Ou letra E, a Inquisição. Letra E, né, pessoal? Também chamado de Tribunal do Santo Ofício. E o Gregório IX vai começar. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima aqui, que é a Universidade Federal da Bahia. O europeu perdeu de tal maneira o contato com o Mediterrâneo que não faz sequer flutuar uma tábua. A época que se afirma acima se refere a... Então, qual que é a época que se refere a essa forma de que o europeu parou de navegar no Mediterrâneo? Qual que é? Essa famosa frase aqui, nem se faz mais flutuar uma tábua no mar, ou seja, um navio no mar. Letra A, República Romana? Não. Letra B, Baixo Império Romano? Letra C, Alta Idade Média? Alta Idade Média. Olha só, pessoal, a letra D, Baixa Idade Média? Não. Por que Baixa Idade Média não? Porque na Baixa Idade Média nós vamos ter o renascimento comercial através das cruzadas. Nós vamos ter os fluxos comerciais, como na parte do sul, na cidade de Gênova, Veneza, na Península Itálica, que vão reativar as rotas comerciais pelo Mediterrâneo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Por isso que não é a letra C. Número 4.
uma questão aqui da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. O feudalismo pode ser caracterizado, dentre outros, pelos seguintes elementos: economia agrária, forte mobilidade social. Já paramos aí, né? Não é uma forte mobilidade social. Eu já falei para vocês que a estrutura social é um estamento. Ele não é rígido, fixo. Ele é um rígido mais flexível. Mas ele não tem uma facilidade muito grande de você ter uma mobilidade dentro das classes sociais. Letra B. Regionalização da defesa, sociedade estamental e economia urbana. Não, né, pessoal? Economia agrária. Fragmentação política, mentalidade fortemente religiosa e sociedade de ordens, distribuída em estamentos. Essa é a verdadeira, né? Essa é a resposta correta. Letra D. Cultura centralizada. Não era uma cultura centralizada. Aliança política com clero, nobreza e com os camponeses. Não. Tranquilo, pessoal? Beleza? Número 5. Da Universidade Federal do Espírito Santo. Ao feudalismo europeu da Idade Média, correspondeu uma forma de organização com o qual identificamos. Então, qual que foi a organização do feudalismo que se identifica no feudalismo? Mas aqui ele quer a que não se identifique. Então, me cuidado, porque está falando assim, ó. Ao feudalismo europeu na Idade Média, correspondeu a uma forma de organização com a qual identificamos, vírgula, exceto. Então, ele quer aquilo não se identifica com a organização feudal, com o sistema feudal. Letra A, descentralização do poder. Verdade, isso se identifica com a organização feudal, mas ele quer errada. Letra B, a propriedade de terra como base de economia dos senhores feudais. Verdade, mas ele quer errada. Letra C, a condenação do feudalismo pela igreja. Não, né, pessoal? Ao feudalismo, ajudou muito a igreja a ter o seu poder. Tranquilo? Letra D. A vida social caracterizada por laços de dependência. Tranquilo, né, pessoal? Do servo com o senhor. A doação de terras perdendo a estabelecer as relações de vassalagem. O senhor doar era um suzerano e o senhor que recebia era um vassalo. Beleza. Tranquilo, pessoal? Então, nós chegamos aí a 27 minutos. Espero que vocês tenham entendido esse fim da nossa baixa Idade Média. E acabamos, então, a parte de Idade Média. Espero vocês na nossa próxima aula, que iremos passar para a chamada Idade Moderna, onde iremos abordar a parte do Renascimento. Tranquilo, pessoal? Espero vocês na nossa próxima aula e continue estudando. Qualquer coisa, mande dúvida aí para historiacomp1@outlook.com, porque o nosso curso de História completo para concursos e vestibulares está aí para vocês. Valeu!